Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, uma alegria muito grande poder refletir junto com você o Evangelho desta quarta-feira, dia 15 de março. Eu sou o Padre Jefferson. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na terceira semana do tempo da Quaresma. Vamos avançando neste caminho penitencial que a Igreja nos propõe. E ouvimos o evangelista São Mateus dizendo, não é? A comunidade formada por judeus convertidos, que Jesus não veio para abolir a lei, por ser um momento da separação da comunidade judaica. Era importante saber como Jesus se posicionava em relação à legislação. E muitos estavam ali diante dele justamente para observar se ele iria contra a lei de Moisés ou não. Se ele iria promover uma ruptura total. Então, a interpretação da lei tinha chegado ao cumprimento de detalhes. Bom e perfeito era quem vivesse a lei ao extremo. A resposta de Jesus, no entanto, não vim abolir a lei e os profetas, mas sim vim levá-los à perfeição. Isso indica que não basta o cumprimento externo da lei, os seus mínimos detalhes, mas sim na vivência, a partir de dentro, do profundo de cada pessoa, como uma expressão da vontade de Deus. Ou seja, viver a lei por viver não adianta muita coisa, né? Como nesse tempo que nós estamos, por exemplo. Nós sabemos que nesse tempo da Quaresma, nós precisamos cumprir com alguns compromissos para, de fato, ao final da Quaresma, podermos olhar para trás e perceber que nós crescemos, amadurecemos, espiritualmente estamos mais fortes, não é? Então, neste tempo penitencial, nós intensificamos a nossa oração, praticamos o jejum, a abstinência e praticamos a esmola e a caridade. Isso é o que a Igreja nos orienta. Ao ouvirmos a orientação da Igreja, não podemos cumpri-la como se fosse um decreto, um mandamento, uma obrigação, algo que a Igreja nos impõe. Isso precisa ser vivido de coração, porque é somente sendo vivido de coração que nós entenderemos o que Deus quer de nós com essa prática, né? Deus sempre tem o melhor para nós, todos nós sabemos disso. E precisamos, às vezes, nos lembrar disso, para cumprir com fidelidade, né, com amor, aquilo que Deus nos pede e a Igreja nos orienta. Então, Jesus deixa claro para eles que ele não veio abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. E a vivência da lei, ela é necessária, né? Uma cidade, uma empresa, uma casa, um local onde não há regras, onde ninguém vive a lei, vai viver na baderna. As coisas não darão muito certo, não terão muita sintonia, sincronia. Né? São necessárias leis para tudo que nós fazemos. Então, na nossa fé, na nossa religião, naquilo que buscamos em Deus, por que seria diferente? E sabemos que todos nós precisamos cumprir a lei, né? A lei também nos foi dada, os mandamentos da lei de Deus, a doutrina católica. Como você tem vivido? Como você tem vivido os mandamentos? Como você tem vivido a sua fé?
como você tem vivido a doutrina da sua igreja. São reflexões necessárias. Como você tem vivido os compromissos deste tempo quaresmal. São reflexões necessárias para nós observarmos se nós estamos sendo fiéis ou não. Novamente, retomo que a vivência dessas leis, desses mandamentos, precisa ser vivido com amor. Não pode ser entendido como obrigação ou como uma imposição a ser cumprida, mas porque amamos a Deus, queremos fazer aquilo que Ele pede, que Ele orienta cada um de nós. Que possamos então, de modo especial neste dia de hoje, ouvindo essa mensagem, refletir sobre a nossa vida e, ao refletir, perceber se nós temos vivido as coisas de Deus por amor ou se fazemos por obrigação. Talvez, ao responder isso, você perceba que muitas vezes você não faz como deveria ou deixa de fazer porque vai, nesse sentido. Por ser uma imposição ou achar que é uma imposição, você é obrigado a fazer, então já faz sem muita vontade de fazer. Não pode ser assim. As coisas de Deus não podem ser vividas dessa forma, porque Deus não nos trata dessa forma. Deus nos ama, então precisamos nos relacionar com Ele correspondendo ao seu amor. Deus abençoe você e que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que, compreendendo esta mensagem, você possa, de modo especial neste dia de hoje, colocá-la em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.